Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Te louvamos porque Tu és um Deus todo-poderoso, o único Deus que era, que é e que há de vir, do único Deus verdadeiro, Pai amado. Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Tua misericórdia, meu Pai, dura para sempre, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque enquanto dormíamos nessa noite que passou, o Senhor cuidou de nós, Pai amado. Mesmo a gente não merecendo, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para mais uma vez engrandecer o Teu nome, Senhor. Para te adorar, Pai amado. Para te agradecer pelas maravilhas que Tu faz em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Pai amado. Senhor, eu te peço, Senhor, que através da internet, meu Deus, o Senhor nos use para a Tua palavra. Chegue àqueles lugares que ainda não Te conhecem, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de hoje é referente a Zacarias, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite tive uma visão, e nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas, e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios e outros em cavalos brancos. A introdução dessa parte de Zacarias capítulo 1 diz assim: a visão dos cavalos fala sobre o amor de Deus por seu povo e a sua cidade, Jerusalém. Deus promete que a cidade e o templo seriam reconstruídas. Versículo 16. E essa introdução vai do versículo 7 ao 17. E o devocional diz assim: a visão neste capítulo descreve a condição de Israel nos dias de Zacarias, mas sendo interpretada em seus aspectos concernentes a nós. Ela descreve a Igreja do Senhor, como a vemos hoje no mundo. A Igreja é comparada a um pomar de morteiras, florescendo em um vale. Está escondida, despercebida, em secreto, não concedendo honra alguma e não atraindo atenção alguma do observador descuidado. A Igreja, assim como seu cabeça, tem uma glória, mas é ocultada de olhos carnais. Pois o momento do seu surgimento, em todo o seu esplendor, ainda não chegou. A ideia de segurança plácida também nos é sugerida, pois o pomar de morteiras no vale está sereno e apaziguado, enquanto a tempestade varre os picos das montanhas. As tempestades gastam suas forças nos picos íngremes dos Alpes. Mas lá embaixo, onde flui a corrente que alegra a cidade de nosso Deus,
As morteiras florescem próximas às águas tranquilas, todas firmes, sem serem atingidas pelo vento impetuoso. Quão grande é a tranquilidade interior da Igreja do Senhor! Mesmo quando sofre resistência ou perseguição, ela tem uma paz que o mundo não concede e que, portanto, não pode retirar. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente do povo de Deus. A metáfora não retrata forçosamente o pacífico e perpétuo crescimento dos santos? A morteira deixa cair suas folhas, está sempre verde, e a igreja, em seu pior momento, ainda tem um viço bendito de graça. Mas ainda, ela algumas vezes exibe mais verdor quando o inverno é mais rigoroso. Ela prosperou mais quando seus adversários foram os mais severos. Consequentemente, o texto sugere vitória. A morteira é o emblema da paz e um símbolo importante de triunfo. As frontes de conquistadores eram ordenadas com murta e louro. E não é a igreja sempre virtuosa? Não é todo cristão mais do que vencedor por meio daquele que o amou? Vivendo em paz, não conseguem os santos adormecer nos braços da vitória? Amém. Vamos para o Salmos de número 11. Salmos de número 11. Segurança em Deus. Salmos 11, a introdução desses salmos, diz: hino de confiança. Primeiro, o salmista não atende amigos que, na verdade, gente, é o Salmos 12. Desculpa, é o Salmos 12. Lembrei aqui que a gente já leu esses salmos. Salmos 12. Livra-nos dos maus. Uma introdução desse salmo diz: súplica do povo que está numa situação em que só Deus pode ajudar, pois a maldade domina a sociedade. Primeiro, o povo se queixa e faz um pedido a Deus, versículos 1 a 4. Segundo, a resposta de Deus, versículo 5. E terceiro, uma declaração de confiança em Deus, versículos 6 a 8. E inicia assim esses salmos: salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros. Um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos, e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança.
Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo de número 12. Salmo de número 12. Título hebraico. Vê a introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 12, versículo 1. Fiéis. Referência. Salmo 34, versículo 15. Desapareceram da terra. Referência. Miqueias, capítulo 7, versículo 2. Salmos número 12, versículo 2. Mentiras. Referências. Salmo 36, versículo 3. E Jeremias, capítulo 9, versículo 8. Salmos 12, versículo 5. Necessitados. Referência. Salmo 9, versículo 18. Perseguidos. Referência. Salmo 9, versículo 9. E por fim, Salmo 12, versículo 6. Merecem confiança. Os maus vivem na base da mentira. Versículo 2. Mas aquilo que o Senhor diz é a pura verdade. Referências. Salmo 18, versículo 30. Salmos 119, versículo 140. E Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Refinada. Pela ação do fogo, as impurezas eram retiradas da prata e do ouro. Referência, Salmo 66, versículo 10. Provérbios, capítulo 17, versículo 3. Isaías, capítulo 48, versículo 10. Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9. 7. É um número que simboliza a perfeição. Referências. Salmo 79, versículo 12. E Salmo 119, versículo 164. E é isso, gente. Salmos de número 12. Que Deus os abençoe.